10 de dezembro de 2024, meus amigos, parece que o ano já acabou, mas não, aqui na Foca ainda tem muito trabalho. E eu trago hoje Ilan Goldberg, um dos coordenadores e autor também da obra Direitos Seguros em Movimento, para contar para a gente um pouco dessa obra. Olha que capa magnífica! Um pouco dessa obra que foi lançada agora em 2024 pela editora Foco. Quem coordena com ele é o professor Tiago Junqueira, também um time de autores magníficos. Então, se você tem interesse na temática dos seguros, se você vê nessa temática uma oportunidade para ganhar dinheiro, para prosperar, para advogar, essa é a oportunidade. Já estou aqui com o Ilan, deixa eu convidar ele aqui. Olá, Ilan. Ilan Goldberg. Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Regulação e Concorrência pela Universidade Cândido Mendes, a UCAM, pós-graduado em Direito Empresarial, LLM pelo IBMEC, leciona na FGV Direito Rio, FGV Conhecimento, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. Peraí, deixa eu baixar. Ilan, já te convidei, deve ter aparecido aí um convitezinho na tela. Membro dos Conselhos Editoriais da Revista Direito Civil Contemporâneo, RDCC, e da Revista Jurídica da Senseg. Sócio fundador de Chalfin, Goldberg e Weinbolin Advogados, advogado e parecerista. Deixa eu convidar de novo aqui, Ilan. Olha só, vê se está na sua tela aí, porque o Ilan vai contar um pouco desse livro que foi, puxa, um marco na questão dos debates em relação aos seguros, e a temática está super em alta. Deixa eu aceitar aqui, olha só. Seja bem-vindo, doutor Ilan. Ilan, você está participando pelo celular? Confere a sua rede para a gente, por favor. Costuma dar esses travamentos quando a rede não está boa ou quando o convidado não está pelo celular. Vamos aguardar o doutor Ilan. Aê, doutor. Como é que está, Ilan? Agora foi. O doutor Ilan, um jovem garoto, super próspero aí. Olha só que bacana ele receber aqui. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui na Foco. Superei aqui os problemas da inteligência artificial. Muito bem. Deu certo, estamos juntos. Deu Vamos lá. super certo. Prazer, Léo. Prazer. Conosco. Parabéns pelo lançamento da obra. Está sendo um sucesso, super falada entre os especialistas. E a ideia hoje é te convidar aqui para falar enquanto coordenador e enquanto autor em torno dessa obra. Primeiro, conta para a gente um pouco de como foi a ideia em torno de escrever essa obra Direitos Seguros em Movimento, Ilan. Essa ideia, na verdade, retroage a um bom tempo atrás, quando Tiago Junqueira e eu resolvemos lançar na revista eletrônica Conjur uma coluna dedicada aos contratos de seguros, não apenas aos contratos, né, mas todo o movimento de mercado em torno dos seguros. Então, aspectos contratuais, regulatórios, institucionais, acadêmicos, mercado de uma maneira assim, geral. E essa coluna a gente foi publicando sempre a cada 15 dias, e durante esses 3 anos não teve uma vez em que a gente tivesse deixado de publicar a coluna. Então a gente foi assim realmente muito rigoroso em manter essa periodicidade de 15 dias e sempre com textos inéditos. Não teve uma vez em que a gente foi lá e falou: esse aqui vale a pena ver de novo, vamos repetir esse aqui. Muito bom. Então, em se tratando de uma coluna em uma revista dinâmica, uma revista eletrônica dinâmica, a gente tinha certos limites editoriais. Então os textos, em sua grande maioria, eles não passam de 5 páginas em Word, o que para o nosso leitor, e que nem sempre é advogado, uma revista jurídica, ela vai ser, em sua grande maioria, né, acessada por advogados, mas também pode ser por executivos, por corretores de seguros, todos aqueles que têm relação com o mercado de seguros e que muitas vezes não têm tempo e disponibilidade para ler textos longos, de pelo menos 20 páginas, aquela formatação padrão que a gente está acostumado em textos mais acadêmicos. Então, a gente tem aí textos que vão até 5 páginas, e além desse conteúdo elaborado pelo pessoal mais do meio jurídico, num dado momento a
gente começou a diversificar e também propôs uma sessão de entrevistas, em que a gente convidava para participar personalidades do mercado, executivos, executivos que se aposentaram, até o próprio superintendente atual da SUSEP chegou a nos oferecer uma entrevista, ou seja, personalidades do mercado importantes para a compreensão de uma maneira assim mais macro de toda a operação em torno dos seguros. E aí o livro teve a finalidade da gente compilar toda essa produção, que depois de 3 anos já estava considerável. Basta ver que a obra tem uma certa robustez, né? Não é um livro assim tão fininho, é um livro assim firme, sólido do ponto de vista do conteúdo. 39 páginas, para ser mais exato. Do ponto de vista do conteúdo que ele trouxe. E visualizando o sumário, é possível ter uma ideia da grande variedade de temas que a obra compreende. Então, a gente conseguiu eternizar a coluna, na medida que, quando a gente publica o livro, ele fica, né, para a posteridade. Então, a gente eternizou a coluna e viabiliza a consulta de uma maneira muito mais fácil, porque para você pesquisar, seja no site da própria revista Consultor Jurídico ou de maneira mais abrangente nesses sites de busca, tudo acaba ficando um pouco mais difícil. É claro que é possível encontrar, mas numa mirada rápida do sumário, você já consegue entender exatamente qual é o conteúdo, quem escreveu, em que página está. E muitas vezes, em função dessa limitação de paginação, Léo, os autores faziam remissões em nota de rodapé a alguns outros textos, a alguns outros sites de referência para fundamento de pesquisa, o que também, para o pessoal acadêmico, pode funcionar como um excelente pontapé inicial. Sim. Então, num determinado tema, dá uma olhadinha, gostou, passa a olhar aquelas referências e pode ser um mecanismo inicial para buscar esse aprofundamento. Então, uma ideia que eu achei muito boa, do Thiago Junqueira e minha, e que a gente tocou para frente, a coluna continua. A dificuldade da coluna, como toda coluna, é conseguir conteúdo atual, Mas que seja agora você vai nadar de braço. Temos novidades aí no cenário dos seguros. Né? Então realmente não vai faltar novidade, você tem razão. Muito Mas bom. Foi um desafio mantê-la de pé aí nesses 3 anos, a cada 15 dias, de maneira assim muito rigorosa, né? Quase religiosa. Eu estava lá a cada 15 dias, sempre publicando. Então, muito legal, gratificante ter isso aí pronto e disponível para todo o mercado. Muito bem. Ilan, o livro traz, como você bem disse, 87 artigos, entre artigos, entrevistas e retrospectivas que você ajudou a fazer, né, junto com o Thiago. Muito interessante. E nela, a divisão do livro no sumário, para quem nos ouve agora ao vivo, em reprise, ou pelo Spotify, na Amazon, na Martins Fontes, é a seguinte. A parte 1, ela traz a questão da inovação e da tecnologia, impactos das novas tecnologias no setor de seguros, ou seja, o livro é super atual. Ainda na parte 1, a gente tem novas modalidades e formas de contratação de seguros, tratamento de dados pessoais no setor de seguros e tendências para o setor de seguros. Quer dar uma pincelada sobre essa parte? Podemos falar, Léo, claro. E, bom, em se tratando de inteligência artificial, open insurance, sandbox regulatório, insurtechs, tudo isso uma realidade que veio para ficar. Se os próprios economistas falam, né, a respeito da uberização da economia, acho que a gente pode enxergar a uberização do mercado de seguros também. Seguramente. E o órgão regulador vem acompanhando de perto todas essas modificações. A gente acabou de ter o lançamento de mais uma rodada aí para o sandbox regulatório, que é totalmente focado em inovação, em implementação de tecnologia, como forma de gerar uma penetração maior do seguro na sociedade. E, por óbvio, a nossa obra não poderia ficar ali a todo esse advento de tecnologia no mercado. Então, o
nosso leitor certamente vai encontrar aí algumas fontes bastante interessantes relacionadas a toda essa temática. Eu mesmo cheguei a contribuir, tratando de InsurTech, de Open Insurance, o que significa dizer que o mercado de seguros não pode ficar isolado, né? Ele não é uma ilha, ele está completamente inserido em toda essa revolução tecnológica e, em se tratando do Open Insurance, muito relacionado também com o Open Finance e todo esse movimento de integração que vem sendo feito pelos órgãos reguladores, no caso Banco Central e SUSEP. O livro bastante presente nessa cena aí da inteligência artificial. Rodrigo, antes da gente passar para a parte 2, quando você fala de leitor, eu imagino que a gente não possa, também pela linguagem simples do livro e técnica, ficar preso aos operadores do direito, né? A gente tem todo o mercado que opera seguros que não são profissionais propriamente dito do direito, que se valem da obra, né? A obra é um verdadeiro guia. Totalmente, Léo. E eu acredito que o fato da gente ter essa limitação, por se tratar de uma revista eletrônica, como eu disse, no máximo 5 páginas, por mais que a gente tenha no nosso grupo de autores professores assim os mais tarimbados, professores titulares, professores associados, muitos com nível de doutorado, pós-doutorado, etc., em 5 páginas não é possível Verticalizar. tanta profundidade. O que significa dizer que, justamente por ficar num nível, digamos assim, intermediário, ele se torna acessível a qualquer leitor. Estudante de graduação, ele pode encontrar aqui uma ferramenta muito útil, e todos os participantes da cadeia de seguros. O mercado de seguros vem passando por um movimento, seja através dessa recente sanção, né, aconteceu ontem, do projeto de lei para contrato de seguro, mas não apenas. Projeto de lei que pretende introduzir o mercado às cooperativas, às associações, entidades de proteção mutual. É possível pensar também no mercado de saúde suplementar. Todo uma gama de personagens, seja empresas, seja pessoas físicas, que podem ter interesse nos temas múltiplos que a gente cobre aqui nessa obra. Então, eu considero que ela é acessível para muito além de um público meramente acadêmico. Isso vai para realmente uma miríade de personagens e atores no mercado. Maravilha. Indo então propriamente dito para a parte 2, a gente tem aspectos regulatórios e contratuais, onde você traz, inclusive, um artigo Lições do Bacen à SUSEP, tema interessantíssimo, mas fala de um modo geral, sem se aprofundar no seu artigo primeiro. O Ilan traz. Sim, esse aí foi meu. Léo, o mercado de seguros, bom, assim como o mercado bancário, né, aí até nos permite fazer uma equiparação em se tratando de instituições financeiras, né, entendendo as seguradoras como gestora de poupança popular, assim como grandes bancos de varejo, são mercados muito marcados pela regulação, o que vai ao encontro da necessidade de tutelar interesse de consumidores, rigidez econômico-financeira dos participantes do mercado, é dizer, zelar para que reservas técnicas sejam constituídas e assim mantidas, para que, uma vez acontecendo os eventos, as seguradoras tenham condições de arcar com os valores dessas indenizações. E o terceiro pilar seria aí zelar para que a gente tenha uma concorrência saudável entre esses participantes. Quando eu falo ali o que significa dizer que esse capítulo dedicado a aspectos regulatórios e contratuais, ele é vital ao desenvolvimento da atividade seguradora. É muito difícil observar, seja no Brasil, seja em mercados seguradores mais desenvolvidos que o nosso, se a gente pensar em primeiro mundo, Estados Unidos ou Inglaterra, em mercados que não tenham o braço forte, o peso forte por parte do órgão regulador. Isso não é uma característica exclusiva do mercado de seguros no Brasil. E a propósito dessas lições do Banco Central à SUSEP, isso decorre, eu observo uma deficiência quando a gente faz uma comparação do ponto de vista institucional entre Banco Central e SUSEP e seus respectivos mercados. Foi publicada já faz algum tempo uma lei complementar que empregou ao Banco Central autonomia, ou seja, transformando numa agência reguladora independente, com, por
exemplo, mandato fixo por parte de seu diretor-presidente, de sua autoridade máxima, e isso ficou bastante evidente no passado recente, né, com críticas do presidente da República ao presidente do Banco Central. Todos nós acompanhamos isso pela mídia. E, independentemente de posicionamentos políticos, o que fica claro num ambiente em que o presidente da República eventualmente critique o presidente do Banco Central é que não há que confundir questões de Estado com questões políticas. Se o que o Banco Central ali desempenha é importante para o desenvolvimento, por exemplo, de política econômica, de política monetária, isso não pode ficar ao sabor do mandatário da República. O que essas garantias otorgadas pela lei complementar elas conseguiram gerar estabilidade e segurança para o mercado bancário para fins de regulação no nosso país. O outro lado da moeda, e por isso lições do Banco Central à SUSEP, é que na SUSEP nós não temos uma agência reguladora independente. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. O que significa dizer que, e a história revela isso, Léo, com as mudanças de governo, muda o diretor superintendente. E mudando o diretor superintendente, pode haver uma mudança importante do ponto de vista desse marco regulatório aplicado ao mercado de seguros. Então, a lição do Banco Central à SUSEP, em uma linha, é que não deve haver confusão entre política e regulação. Quando existe essa mistura entre política e regulação, os maiores prejudicados somos nós. Todos aqueles que participam do mercado. Todos aqueles. Podemos ser segurados pessoa física, podem ser seguradoras, podem ser os corretores, podem ser os resseguradores, e com esse movimento no sentido de incluir outros personagens, se esse projeto de lei das cooperativas avançar, serão as cooperativas e assim por diante. Então, a regulação ela precisa andar com autonomia, com independência e afastando-se o máximo possível de interferência e pressão política. Esse foi o recado que eu pretendi passar nesse brevíssimo artigo, mas que, embora muito curto, é muito importante. Muito importante. Então, Davi, quando a gente falava lá no início, daqui você tem ideias, isso facilmente pode ser convertido numa pesquisa profunda. Com certeza. Isso pode virar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma pesquisa científica séria. Nenhuma dúvida. É um temaço. Seguramente. E o teu artigo está inserido na parte 2 com os aspectos regulatórios contratuais, de onde são subitens. Regulação do mercado de seguros e resseguros, seguros de grande risco, deveres contratuais nas relações securitárias, regulação de sinistro. E aí a gente inaugura a parte 3. Seguros de espécie e plano de saúde, do qual é item o seguro de diretores e administradores de seguro, seguro cibernético, interessantíssimo, seguro garantia, planos de saúde. Algum apontamento para essa parte? Daí você vê como é que a obra é vasta, né? A gente começa lá nos seguros para grandes riscos, passa pela regulação de sinistro, aí vai nos seguros para esses administradores de empresas, né? O D&O, passa pelo cibernético e chega no plano de saúde. Ou seja, o nosso leitor aqui tem uma oportunidade de ter uma leitura que vai de A a Zinco, né? Ter a oportunidade de ver de tudo um pouco. De tudo um pouco. Não com profundidade, em função das limitações aí que eu já havia comentado, mas de tudo um pouco. Esse tema, seguros para grandes riscos, ele foi objeto de uma atenção especial aqui, nossa, porque agora a gente fala, né, na lei do contrato de seguro, essa que foi sancionada ontem, um aspecto muito importante é que ela não propõe uma distinção no tratamento dos chamados seguros massificados para os seguros de grandes riscos. E ao assim fazer, a lei brasileira perdeu a oportunidade de seguir o mesmo passo de uma série de outras leis estrangeiras nas quais ela, inclusive, se inspirou. Então, por exemplo, a Espanha tem uma lei de contrato de seguro que vai lá na década de 80, a lei é de 1980. Ou seja, há aproximadamente 25 anos. 45 anos, perdão. E há 45 anos, a lei da Espanha propõe a distinção do seguro massificado e seguro de grande risco. Então, a gente procurava chamar a atenção do legislador
para a importância de estabelecer essa distinção. Infelizmente, perdemos a oportunidade, a regulação ainda em aberto, porque publicada a lei certamente vem um novo marco regulatório, mas aí perdeu uma oportunidade importante. O que nos resta é, do ponto de vista principiológico, continuar tratando os desiguais de maneira desigual, sob pena de gerar uma enorme desigualdade. E eu tenho certeza que esse não é o espírito do legislador. Mas o capítulo é muito vasto, Léo, tem muita matéria interessante aí. Seguramente. Olha, lembrando para aqueles que não conhecem, o que queiram conhecer, como o livro traz as questões, os autores, você pode ir lá no site da Foco, baixar a degustação do livro com o sumário e as primeiras partes de cada um dos artigos. Bom, a parte 4, que conta inclusive com artigos do Bruno Miragem, são inúmeros autores de relevo. A Angélica Carlini está na parte anterior. Se eu fosse citar todo mundo aqui, mas meu querido amigo Nelson Rosenwald também tem uma passagem pelo livro muito importante. Meu amigo José Luiz de Moura Faleiro Júnior, autor da Foco. Eu tenho obrigação de citar todos, mas vou nos principais. Para então, Ilan, falar da parte 4, questões sociais, econômicas, ambientais e processuais, que traz como subitens tratamento legal de seguros em perspectiva, seguros e questões sociais, econômicas e ambientais e processo civil e solução de conflitos. Esse é o artigo que fecha, propriamente dito, a parte de artigos, né? Certo. A gente, de novo, aí propôs um blend, né? Na medida em que a gente precisava de conteúdo, como eu disse, né, a cada 15 dias, e muitas vezes colegas, professores, os mais respeitados, se viravam para nós e falavam: olha, tem aqui um texto muito interessante, o tema é esse, interessa? Claro que interessa. Então, como eu, fazendo aqui esse discreto habeas corpus preventivo, a ideia era compreender o máximo possível de ideias interessantes por parte desses professores, nossos colegas. Então, daí essa verdadeira miscelânea de assuntos com professores os mais respeitados. Então, por isso a parte 4 é tão compreensiva, né? Questões sociais, econômicas, ambientais e processuais. Diversos comentários ao projeto de lei, esse que foi objeto da sanção ontem, e entre outros temas aí muito interessantes, Léo. Seguramente. Agora, para a gente fechar aqui, o livro ainda traz, deixa eu pegar especificamente. É a sessão das entrevistas, né? Isso. Retrospectivas, resenhas. As retrospectivas propriamente ditas inseridas nesse capítulo, as resenhas, para então fechar com um artigo do Rodrigo da Guia Silva, que é também um grande autor, né? Esse é meu querido amigo, lá, companheiro lá na UERJ, do mestrado, doutorado. Ô, Léo, então, essa parte 5 com as entrevistas, a ideia foi tentar incluir personagens importantíssimos do mercado de seguros, através de entrevistas. O executivo muito ocupado não vai ter a disponibilidade para parar e escrever o texto que a gente precisava. Então, como a contribuição deles é fundamental, vamos chamá-los para entrevistas. E assim foi quando tivemos a oportunidade de ouvir a Margot Black. A Margot foi, por muitos anos, a CEO da Swiss Re, que vem a ser uma das resseguradoras globais mais importantes em operação no Brasil já há muitos anos. A Simone Negrão, alta executiva do Grupo Mafre. Antônio Trindade, alto executivo do Grupo Segurador Chubb. Tivemos a oportunidade de entrevistar o Alessandro Ottaviani, o atual superintendente da SUSEP, muito gentil. Sua agenda concorridíssima lá nos concedeu essa entrevista. E, por último, o amigo Daniel Gelbeck, que era o diretor jurídico de uma outra seguradora chamada MUI. Bom, então aí a gente, como eu disse, teve essa oportunidade de trazer personalidades e com um enfoque diferente dos autores comentando temas acadêmicos. Então, nessa sessão, eu acho que muito interessante para outros executivos e participantes do mercado em geral, como pensam essas pessoas, como eles enxergaram as suas experiências prévias, qual é a visão do futuro. E chegando na parte final,
essas retrospectivas e resenhas. Então, nas retrospectivas, a gente olhava para toda a produção acadêmica, a vida no ano respectivo. Então, a gente olhou para 2020, 2021, 2022 e 2023, e ali procurava selecionar os principais textos, os principais livros, obras coletivas, algo no sentido de aglutinar a produção e facilitar a vida do nosso pesquisador, do nosso leitor que se interessa por essa temática. E, para terminar, algumas resenhas de alguns livros, como, por exemplo, os comentários ao Código Civil, que também foi uma obra coordenada pelo Tiago Junqueira e por mim, mas que, com a lei do seguro agora sancionada, a gente já tem que começar a pensar nos comentários à lei de seguros. Sim. E essa foi uma resenha feita pelo professor Abel Veiga Copo, que é um professor muito respeitado lá na Espanha. O Tiago teve a gentileza de fazer a resenha do meu contrato de seguro D&O, que foi a minha tese de doutorado aí publicada a segunda edição. E, por último, o querido amigo Rodrigo da Guia, ele fez a resenha para a tese de doutorado do Tiago Junqueira, o tratamento de dados pessoais e discriminação algorítmica nos seguros. Então, oportunidade muito boa de flexibilizar também o conteúdo da obra, né? Não se restringir a artigos acadêmicos, como eu disse, embora curtos e numa linguagem de muito fácil acesso. Aqui a gente quis realmente democratizar e incluir os executivos, as resenhas e as retrospectivas. Um material muito valioso aí nas mãos dos nossos leitores. Léo. Uma obra completíssima. Só posso agradecer a sua presença. Disputadíssima agenda, mas com certeza leva a obra não só para esse círculo que depende do livro profissionalmente, mas para outros meios onde o livro vai ter muita utilidade. Ilan, as palavras finais são suas. Agradecer a Editora Foco, a você, a Roberta, pela oportunidade de ouro que nos concederam ao aglutinar e publicar essa obra. E para os nossos leitores, espero que seja útil, que funcione como uma ferramenta de pesquisa e, se eventualmente, em virtude das limitações editoriais, não tiver a verticalidade desejada, que funcione como o pontapé inicial. Tá bom? Seguramente. Bom, meu amigo. Será. Diga. Era só isso. Muito obrigado aí pela oportunidade também de participar da live com você e falar um pouquinho da obra. Poxa. Uma alegria. Eu que agradeço. Então, alegria nossa, que venham outros trabalhos, que essa inovação legislativa que está sendo discutida traga aí novas reflexões, novos debates e que a gente possa trazer aqui pelo canal da Editora Foco. Muito obrigado pela sua atenção. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Ilan. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.